Paz do Senhor para os irmãos, tudo bem? Estamos aqui para falar mais um pouco da palavra do Senhor e hoje falaremos sobre os sonhos de José, né? José, que tinha mais 11 irmãos, né? Filho de Jacó com Raquel, tinha mais um irmão que era direto de pai e mãe, que era Benjamim, né? Os outros 10 irmãos era só filho do seu pai, com outras mulheres. Então, a história de José nesses sonhos está relatada em Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 5. E diz assim, ó: teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa de seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai, e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, aqui é mais um começo da história de José, né? Com a questão dos sonhos. Então, aqui está relatando que José teve 2 sonhos. Todos os 2, ele estava engrandecido. José tinha aqui aproximadamente 17 anos. Tinha 17 anos, a palavra de Deus nos afirma. 17 anos de idade. E ele contava isso para seus irmãos, porque ele praticamente era ali um dos caçulas, né? Então, ele contava a seus irmãos. Há mal nisso? Há mal em contar um sonho a seus irmãos? Não vejo como mal. Muitos têm dito aí que foi precipitação de José, né, em contar o sonho a seus irmãos, que não deve ser falado. Às vezes, né, irmão, temos que ter prudência. Isso também temos que falar. Temos que ter prudência para quem nós falamos. Isso sim, né? Conhecendo quem está ao nosso redor, de alguns planos nossos, é melhor que tenhamos prudência. Mas, se for algo vindo da parte de Deus, não há quem atrapalhe. Não há quem impeça, né? Se o Senhor quer fazer você ser exaltado para algum fim proveitoso lá na frente, não há o que fazer. Isso vai acontecer. Não tem problema de você contar sonho, de você não contar sonho. Se Deus tem isso para você, se o sonho veio da parte de Deus, não há quem segure, né? O Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te levantar, porque é Ele que determinou isso. Então aqui com José, o problema não foi contar o sonho. Na verdade, o contar do sonho foi um meio para que José alcançasse aquilo que Deus queria. Porque José tinha que ir para o Egito. E ele não iria para o Egito de boa vontade, normalmente. Não iria. Então, Deus tem os seus caminhos para fazer as coisas acontecerem. Nem sempre os caminhos que Deus tem para fazer as coisas acontecerem é caminho legal para nós, né? Às vezes são caminhos tortuosos, caminhos que nos fazem sofrer. José levou praticamente 20 anos longe de seus irmãos e seu pai, né? Vocês sabem a história. Os irmãos fizeram parecer que José tinha morrido na mão de animais selvagens, né? Eles tinham vendido José para os ismaelitas, uma caravana que iria para o Egito, né? Então isso tudo era plano de Deus já, nós vamos ver aqui na frente. Mas aqui, na engrenagem humana, os irmãos, por causa de ciúme, venderam José, não sabendo eles que eles estavam cumprindo um plano de Deus, né?
mas não tira deles a culpa por isso, porque a intenção deles era ruim. Então eles venderam José e pegaram sua roupa, sua túnica, que era também um objeto de ciúme, porque o Jacó tinha feito uma túnica especial para José, e isso tudo foi fazendo com que eles ficassem enciumados com seu irmão. Mas há mal em que o outro é que tenha problema para conosco? Há mal em mim, em contar o meu sonho porque o outro tem ciúme para mim? Ué, então eu tenho uma vitória e quero contar a meus irmãos, quero contar a meus parentes, meus pais, e não posso? Ué, o mal tá em mim, o erro tá em mim, se eu estou feliz por uma vitória, por algo que eu estou querendo alcançar, ou porque eu já alcancei, ou o mal está no outro que está com ciúme disso, tá? Temos que pesar essa situação. Na verdade, quem vê o coração é Deus, né? Deus é que vai mostrar para cada um o que está em cada coração, né? Então, José aqui, os irmãos mataram uma ovelha e passaram a sua túnica no sangue dessa ovelha e combinaram que ia dizer ao pai que José foi atacado por animais selvagens e foi morto, despedaçado. E eles encontraram só a sua túnica com sangue. Imagina, irmãos, conviver com essa informação por 20 anos. 20 anos os irmãos mantiveram essa versão e Jacó triste a vida, né? Triste durante toda a sua vida, porque perdeu um filho dessa forma, um filho que ele muito amava, né? Então a Bíblia inclusive diz que mais amava, né? Então restou-lhe somente Benjamim. Benjamim, que era filho do casal em que Jacó se apaixonou, que era Raquel, né? Ele se apaixonou por Raquel, mas o seu sogro o enganou, dando primeiro a filha mais velha, que ele não queria casar. E ele acabou tendo que casar com as duas. Mas e quem ele amava era Raquel, que lhe deu esses dois filhos, José e Benjamim. Então aqui, ele está contando os sonhos. Os feixes significavam seus irmãos, né? Que iam se dobrar diante dele. E ele ficava em pé como o senhor desses irmãos. E ele era um dos caçulas. E também aqui a questão do sol e a lua, também, porque sol representava aqui Jacó, a lua, a mãe não era mais Raquel, porque Raquel tinha morrido no parto de Benjamim, né? Se José estava aqui com 17 anos, Raquel não poderia estar viva. Era a que ele considerava como mãe, né? Como ele foi criado ali, como se fosse sua mãe. Então, ele está dizendo, eu e sua mãe iremos nos baixar perante você. Aí aqui diz que os irmãos ficavam com ciúme, mas Jacó considerava isso no seu coração. Então, o cumprimento do sonho, a gente tem que dar um pulo para Gênesis 42, versículo 6. Diz assim, José era governador daquela terra, do Egito. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Está vendo aqui o cumprimento do sonho? Então, irmãos, não há problema em contar o seu sonho. O problema não é em você. O problema não foi em José contar o sonho. O problema é como os outros recebem aquilo que você fala. E como disse, sendo da parte do Senhor, não há quem impeça isso de acontecer. Pode passar o tempo que for. Basta que sejamos fiéis a Deus, porque a história de José, até sair, ser vendido e até chegar nessa posição aqui, é uma história de fidelidade, né? Então que sejamos fiéis. Seja fiel a Deus, que Deus vai cumprir os sonhos dele na sua vida, né? Aquele sonho que Deus te deu, que colocou no seu coração, ele vai cumprir, né? Basta que você esteja diante de Deus da maneira que Deus quer, o máximo possível, né? Fazendo a nossa parte. Então aqui cumpriu-se no versículo 6 do capítulo 42 o sonho de José. Versículo 9:
Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. José jogou aqui, né, fingindo ainda, não se declarando como o irmão deles, mas ele se lembrou dos sonhos dos feixes, né, e das estrelas se baixando perante ele, né? E aqui no capítulo 45, versículo 4, diz assim, disse José, quando José se dá a conhecer, né, a seus irmãos, ele se revela. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Então aqui, irmãos, é uma representação, José é uma representação de Jesus. Foi vendido pelos seus irmãos, Jesus também foi vendido, né, por Judas, seus irmãos. Ele passou um bocado ruim, né, para que ele fosse exaltado, né, no final de tudo. José foi jogado no poço, Jesus foi jogado na cruz, foi morto, jogado no túmulo. José depois foi assunto, né, ascendeu a ser governador. Jesus ascendeu a ser governador e no final José se deu a conhecer. Jesus se dará a conhecer a cada um de seus irmãos, seja eles que o reconhecem ou não, né? Todos verão que esse Jesus era o Jesus que eles venderam, era o Jesus que eles desprezaram, né? Então a história de José faz ali uma sombra, né? Um apontamento para Jesus. E o versículo 5, né, do capítulo 45 vai dizer: agora não vos entristeçais. Olha a atitude de José. Poderia agora, como governador, mandar açoitar, mandar prender, mandar fazer, né, todo o mal que eles fizeram com ele. Ele poderia fazer agora com eles de vingança. Mas olha a atitude de José. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Tá vendo? Então, Deus tem os seus planos. Era para isso que José foi vendido. Ele compreendeu isso, por isso que ele não ficou com raiva. E também porque José era um fiel do Senhor, né? E ele não guardava rancor em seu coração. Para terminar, o versículo 15 diz: José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Então, beijou a todos os irmãos, perdoou, né? José perdoou, disse para eles: não fiquem aí com medo, não fiquem atemorizados, não fiquem se acusando, porque fizeram isso, aquilo outro, porque Deus usou isso tudo para o bem de vocês, para o bem da nossa família, para a posteridade desse grande livramento da fome. Amém? Então, que Deus possa te abençoar. Se você tem tido um sonho de Deus, se Deus te deu um sonho na sua vida, não há quem impeça isso. Não é porque você falou ou deixou de falar. Há um tempo de Deus para as coisas acontecerem, né? Aqui se passaram 20 anos. José foi preso, José foi caluniado, José passou por muitas dificuldades, mas se manteve fiel. Mas ao cabo de todo esse tempo, Deus o exaltou e colocou sob governador de toda a terra, né? O Egito era o império mundial na época. Então, esse é o que Deus faz. Amém? Que Deus possa te abençoar e fazer que você possa realizar os sonhos que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus, que Deus te abençoe.